A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Edificar. Vamos hoje falar sobre os nossos passos de fé. É muito importante que a gente tenha fé em Jesus, né? E não percamos o foco. Eu vou ler uma passagem que está em Mateus, no capítulo 15, no capítulo 14, versículo 28 e 29, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Bom, essa passagem, né, ele fala muito sobre como Pedro ignorou seus medos, né? O medo da tempestade que estava, o mar que estava revolto, bem furioso, e Pedro ignorou tudo isso ao seu redor e focou apenas em Jesus. E assim ele conseguiu viver o milagre, né, que é andar sobre as águas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que o inimigo está aí para nos confundir. Ele pode colocar dúvidas nos nossos pensamentos, medos, angústias, e é onde a gente vai começar a bombear, né, digamos assim, onde Pedro começou a afundar. Por quê? Pedro começou a olhar para o seu redor, começou a olhar para a tempestade, começou a sentir medo, foi quando ele começou a afundar. Mas mesmo assim, ele gritou por socorro, foi quando ele falou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu as mãos e salvou ele, puxou ele de volta para a superfície. Foi quando Jesus disse, né, homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim também somos nós, né? Pedro já estava vivendo um milagre, ele já estava andando sobre as águas, mas durante o percurso, ele sentiu uma dúvida, sentiu medo. Então é onde a gente tem que permanecer firme na nossa fé. A gente tem que manter o foco em Jesus. Mesmo que a gente já esteja vivendo um milagre, vivendo o que a gente o que Jesus já entregou, a bênção que Jesus já entregou pra gente, às vezes a gente, no meio do percurso, a gente se perde ou no pecado, ou com a dúvida, a aflição, a angústia, as ansiedades, né? Que hoje vivemos em um mundo de pessoas que têm, né, muita crise de ansiedade, depressão. Então, é onde a gente começa a esfriar a nossa fé. Mas mesmo assim, se você estiver afundando, clama por Jesus. Clama por Jesus, que Ele vai estender suas mãos para você e vai te levar de volta à superfície. Então, o que nós temos que fazer é dar o primeiro passo, como Pedro fez. Pedro deu o primeiro passo, saiu de dentro do barco, pôs os pés na água. Então, Jesus, apesar que Jesus nos chama, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que escolher confiar em Jesus e ir por cima das águas, ou ficar no barco e ficar olhando as adversidades. Então, Pedro deu o primeiro passo. E você também tem que dar o primeiro passo. Você pede algo para Jesus. Se você tem um pedido, peça, ora e entrega para Deus, descansa, esquece aquilo. Não adianta você pedir algo para Jesus, estar em oração e ficar angustiado. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que amanhã vai dar certo? Será que aquele cliente vai me fazer o pagamento? Será que amanhã eu vou conseguir comprar, fazer uma compra do mês como eu desejo? Não, descansa seu coração. Senhor, eu preciso disso. Então, está entregue em suas mãos, seja feita a tua vontade. E esquece, confia no Senhor. Tenha o foco em Jesus, que Ele vai resolver. Agora, se você ficar com dúvidas, é onde você vai começar a afundar, onde as coisas vão começar a dar errado. Porque você está querendo tomar decisão por si próprio. Você não está confiando, não está com a fé inteiramente. Então, se você tiver uma fé intermitente, você não vai viver o extraordinário, o milagre extraordinário do Senhor. Então, pensa nisso. Confia, entrega e confia. E hoje, gente, falando sobre este assunto, eu quero apresentar a diaconisa, professora de escola dominical, líder de mocidade, ministra de louvor,
Natália Freitas. Gente, é uma honra ter você por aqui. E confesso que eu estou realizando um sonho de estar aqui com você nessa mesa, nesse projeto. É um projeto que Deus colocou nas minhas mãos e o Senhor me incomodou em convidar você, porque como os discípulos, Jesus não mandou ir sozinho, mandou ir em duplas, né? E o Senhor me mostrou que a minha dupla estava ali do meu lado o tempo todo, que é a minha irmã, gente. A Natália é minha irmã e essa menina preciosa, a menina dos olhos de Deus, amém, que eu tenho a honra de receber aqui e vai fazer parte conosco do projeto, né, do Edificar, que juntas vamos levar a palavra do Senhor para edificar vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Seja bem-vinda. Amém. Primeiramente a paz do Senhor, né? Pra mim ainda é novo, pra quem me conhece sabe que eu sou muito reservada, eu sou muito no meu cantinho, mas quando nós falamos do Senhor, né, a palavra de Deus do Senhor, a Bíblia já fala, ide, né, ide pregar o evangelho, então a gente não pode recuar naquilo que o Senhor tem pra gente. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha, quando somos escolhidos, você não tem como voltar pra trás, porque você é escolhido, então pra mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu sou a sua fã número 1 e para mim estar aqui, acompanhar o seu crescimento e ver de perto o que você tá falando, né? Pregando o evangelho do Senhor, edificando vidas, para mim é um prazer poder estar aqui. O Espírito Santo nos capacita, né? Que a gente não tá aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, e a gente é um instrumento na mão do Senhor. Então, o Espírito Santo vai guiando, vai nos conduzindo, amém, vai deixando a vergonha de lado. Amém. E aqui não somos nós carnais, mas sim movidas pelo Espírito Santo. Amém. Né? Então, eu gostaria de começar para as pessoas te conhecer um pouco do seu testemunho, que veio a nossa princesa, né, a nossa prometida, Emanuela. E conta pra gente um pouco desse testemunho que nós vivemos. Eu casei muito nova, eu casei com 21 anos e desde que eu casei, o meu sonho do meu esposo era de ter uma família, era de ter filhos. Então, desde quando eu me casei, eu não tomei mais remédio, eu parei de tomar remédio e falei amém, quando o Senhor mandar, né, nós seremos abençoados com um filho. Eu já sou evangélica desde os meus 12 anos, aceitei Jesus com 12 anos, batizei e pela honra e a glória do Senhor eu me mantenho assim, meu esposo também. E foi passando-se os anos que a gente casada, eu via que eu não engravidava, sem, né, tomar nenhum tipo de cuidado, nenhuma prevenção, porque como já estava casada, se o Senhor mandasse, assim seria. E eu comecei a estranhar. E nós já começávamos a tentar ter filhos e tudo, ia no médico, fazia um exame e nada, não, tá tudo normal. Aí eu comecei a achar que o problema às vezes era no meu esposo. Ele procurou o médico, foi fazendo exame, urologista, fez espermograma, fez ultrassom, todo tipo de exame possível ele fez para saber se ele tinha algum problema também, e ele não tinha. E nisso foram se passando ao longo 4 anos, 5 anos, e aí foi quando realmente nós entendemos que precisávamos procurar uma ajuda maior. E fomos instruídos pela minha médica a procurar um médico de reprodução humana que já é especialista nesse caso de quem tem essa dificuldade para engravidar. E nesse processo todo, eu e meu esposo, nós nos mantemos calados, né? Eu ia em médico, nós não compartilhávamos para as pessoas que nós estávamos nesse anseio, nessa busca de ter filho. Até porque quando se comentava, todo mundo falava, é normal, porque não é o tempo de Deus, logo logo você engravida. Ou então aqueles que não sabiam que a gente estava nesse processo ficavam, vai ter filho quando? Nossa, mas já casou, não vai ter filho não, já tá passando da hora. E isso só ia gerando mais aquela angústia, aquela frustração. Fora, né, os testes de gravidez, as gravidez psicológicas, né, que qualquer sintoma que você sentia, você já achava que estava grávida. E nós fomos para a reprodução humana. Eu passei para 2 médicos de reprodução humana. Uma delas é uma especialista aqui em Goiânia em reprodução humana. E fizemos todo tipo de exames possível que uma mulher possa fazer, eu fiz. E nesses exames não detectou nada. Foi detectado que eu e o meu esposo, nós éramos inférteis, sem causa aparente. Eu era infértil, ele também, e não tinha uma causa, não tinha um exame que justificava
essa infertilidade. E aí nós fomos pro segundo médico e é o mesmo diagnóstico. Foi quando foi falado para nós que nós teríamos que fazer uma inseminação e mesmo assim as chances eram menos de 30% de eu engravidar. E com essa médica, cada procedimento, os exames e tudo, né, que nós íamos gastar, ficaria em torno de R$20 mil, e eu precisava fazer 3. E nós já desesperamos, né? E toda oração, a gente orava, aquela coisa, Senhor, eu quero muito, né? Eu quero ter filho. E pedindo ao Senhor. E nós já estávamos nos preparando para fazer, então, a inseminação. E sempre ia na igreja, um pregador, um outro, que não me conhecia, e orava e falava, aquela irmã que tá sentada ali, levanta, Deus mandou te falar para você marcar no seu relógio, no seu calendário, que 30 dias Deus vai te dar aquilo que você anseia. Aí vinha aquela ansiedade, falava, agora sim. Marcava no calendário 30 dias. Chegava aos 30 dias, já fazia teste, isso e aquilo, e nada. E eu só me frustrava. E eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquele processo. Porque eu era da igreja, fazia a obra do Senhor, cantava na igreja, tinha o meu ministério e não entendia por que eu não conseguia gerar. E me frustrava, falava, Senhor, tantas mulheres que não querem ter filhos, concebem filhos e eu que estou aqui fazendo a sua obra, estou nos seus caminhos, não consigo ter filho. Foi então, por volta de 7 anos, tentando já, a minha irmã, a Tuane, descobriu que estava grávida. E eu estava bem no auge mesmo, já fazendo o tratamento. Nós estávamos... Eu acho que, na verdade, quem sabia desse tratamento era só a minha mãe. Nem a família do meu esposo sabia ao certo, né? Os tratamentos e o que nós estávamos passando. Porque eu não queria falar. Porque eu já estava assim, frustrada, cansada, e todo mundo, né, vinha com aquela opinião, falava uma coisa, falava outra, e quando nós estamos no objetivo, você não quer muito ouvir a opinião dos outros, você quer que aconteça. E eu descobri que a Tuane estava grávida, ela me contou, eu fiquei muito feliz com a gravidez dela, porque eu ia ser tia, né, e meu sonho era ter filho, então a nossa família realmente, né, ia receber uma criança, só que ao mesmo tempo veio aquela frustração em mim, porque a Tuane nessa época ela não era convertida, a Tuane não estava na igreja. Quem conhecia a Tuane de antigamente não acredita nessa que estão vendo agora. Como se diz, era apocalíptica. Não, era pouco. O apocalíptico era pouco. O conheceu um pouquinho, né? Era pouco. Então a Tuane saía de casa na sexta-feira e a Tuane voltava na segunda-feira e ninguém sabia o paradeiro da Tuane. Aonde a Tuane estava, não tinha contato, você ligava, não vinha. Quando ela não chegava bêbada, chegava montada num cavalo em casa. Gente, era uma situação que era Deus. E antes dela descobrir essa gravidez, nós estávamos assim muito preocupados com a situação da Tuane. E ela estava assim, realmente no subsolo do poço, assim, no fim do poço, ela ainda cavou um pouquinho e entrou pra dentro, porque não tinha cabimento. E nós na igreja nos unimos como família e fizemos uma campanha para ela em 7 dias, e o Senhor falou que iria nos responder. Foi mais ou menos um mês depois dessa campanha, a Tuane começou a namorar, já foi acalmando as coisas, e a Tuane descobriu que estava grávida. Foi um choque, assim, pra todo mundo, porque acho que ela estava no primeiro mês, né, de namoro dela com essa pessoa. No primeiro mês de namoro, então foi um choque pra todo mundo. E a Tuane, assim, estava no momento da vida dela que ela não queria ter esse filho, porque ela estava no auge, ela apresentava na Band, ela achava que ela estava podendo, né, que era assim, estava conquistando, né, os sonhos dela. Só que não eram esses sonhos que Deus tinha planejado pra ela. E Deus achou dessa forma de nos abençoar com a Eloá. Foi quando a Tuane engravidou e a Tuane não queria, né? E aí a Tuane começou a rejeitar essa gravidez pela situação que ela estava vivendo, e é até compreensível para quem estava convivendo com ela. E eu abracei essa gravidez dela como se fosse a minha, porque eu falei, então era isso. Eu falei, ainda eu lembro de falar para minha mãe, mãe, quando eu descobri que a Tuane estava grávida, ia comprar um enxoval, chegava lá, Tuane, qual que você quer? Ela, ai, vocês que sabem, qualquer um tá bom. E eu e minha mãe vivendo aquela gravidez. Aí eu falei sim pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que Deus não me criou pra ser mãe, Deus me criou pra ser tia. E foi por isso que veio a Eloá.
porque Deus sabia que eu não podia gerar, então, e sabia o meu desejo de ser mãe. Deus me mandou a Eloá, e eu amei aquela gestação como se fosse minha. Verdade. Eu vivi aquela gestação como se eu tivesse grávida, e eu amo a Eloá como se fosse a minha primogênita. E isso foi que a Tuane descobriu que estava grávida, já no fim do ano, e eu, Senhor, né, naquela coisa, nós estávamos nos preparando para iniciar a nossa FIV em dezembro. E a nossa médica ia entrar de férias e acabou que nós jogamos para início de janeiro. E eu e o Marcelo, meu esposo, ia receber um acerto da empresa dele. Nós íamos pegar esse acerto, íamos fazer a FIV e estava tudo certo. Chegou no Natal, né? Nós passamos o Natal primeiro na minha sogra, já fazemos a primeira ceia e depois nós vamos para minha mãe. Quando chegamos na minha sogra, meu esposo também tem uma irmã mais velha, que tinha também problemas de saúde, que dificultava também dela engravidar, e ela também estava nesse sonho de engravidar, só que eu também não sabia. E quando nós chegamos no Natal lá da minha sogra, né, aquela coisa toda, aí minha cunhada fez o anúncio, que ela descobriu que ela estava grávida. Nós ficamos muito felizes, porque sabemos a dificuldade que ela tinha de engravidar, mas ao mesmo tempo, para mim também veio aquele choque de realidade. Meu Deus, mais uma pessoa próxima a mim, que engravidou, que tinha problemas também de engravidar, porque o filho dela também é um milagre. E eu falava, Senhor, e cadê o milagre na minha vida? E fiquei assim, nós ficamos muito felizes, né? E aquele momento, quando fomos embora para casa da minha mãe, eu não aguentei, eu fui aos prantos para a casa da minha mãe, porque eu estava frustrada e estava assim, chateada. Senhor, mas por que eu não entendo. E eu questionava o Senhor assim, como se ele tivesse essa obrigação de me tornar mãe. E o Senhor, ele não tem obrigação de nos dar nada, né? Ele não é obrigado a nada. E fui para minha mãe. Aquele Natal foi muito difícil para mim, assim, comigo mesma, não pelo fato da minha cunhada estar grávida jamais. E aí passou o Natal, tivemos o próximo culto. Eu lembro de eu me ajoelhar na igreja e chorar e prostrar ao Senhor mesmo, assim como Ana fez, que depois eu vou citar ela aqui. Eu me prostrei naquele banco e falei, Senhor, eu desisto. Eu cansei de lutar com as minhas próprias mãos e agora eu entendo que eu sozinha eu não consigo. Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou mais fazer inseminação, eu não vou fazer nada. Eu vou entregar nas mãos do Senhor, porque eu entendo que se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me dar. E se não for, eu já sou muito abençoada com os meus sobrinhos. E eu entreguei nas mãos do Senhor e falei para o Senhor que se o Senhor me desse, se o Senhor tivesse me dado essa oportunidade de ter filhos, eu iria consagrar minha filha a Ele e iria firmar mais ainda na obra do Senhor e como se não houvesse amanhã mesmo, ia me dedicar à obra do Senhor, porque eu entendia que aquilo ali era um presente do Senhor e Ele estava cumprindo uma promessa. Então assim se fez. Passamos o dezembro, né, e tudo mais. Eu comecei a ter alguns sintomas, né, a passar mal, mas eu estava tão frustrada e tão empolgada com a gravidez da Tuane que eu esqueci totalmente. Eu entreguei nas mãos do Senhor e esqueci. E eu comecei a passar mal, aquela queimação, eu acordava cedo passando mal e ia pro trabalho, né, porque eu trabalhava com a minha mãe e falava, mãe, eu não tô entendendo, eu devo estar com gastrite. Tudo que eu como, eu passo mal, eu já acordo com queimação, eu como aquela comida, fica empanzinada. Aí minha mãe, vamos marcar um médico, uma cólica no pé da barriga. Aí minha mãe falou assim, brincando, todo mundo brincava, tá grávida. Eu, deve ser. E por dentro só Deus sabia como eu tava, né, quebrada e destruída. E aí nós marcamos uma médica, eu fui na ginecologista, minha mãe foi comigo. E eu falei, doutora, eu tô com muita cólica no pé da minha barriga, eu tô com meu seio dolorido, eu não tô em época de menstruação e nada. E ela falou assim, deita lá, vamos examinar. Ela examinou e falou, olha, ou você está grávida ou você está em período menstrual, você vai menstruar. E eu falei, ai meu Deus, lá vai de novo, né? Vou te passar o beta-HCG, você vai fazer o beta, e se o beta der negativo, você vem, né, que a gente vai investigar. Eu te passo um ultrassom, a gente vê, até porque se você estiver grávida, não é indicado você fazer esse ultrassom. Saindo do hospital, minha mãe, vamos lá fazer o beta agora.
Aí eu falei, não, mãe, eu não vou. Ah, mas como assim, né? Você quer tanto... Agora a médica passou, você tá com sintomas e meu coração fechou. Eu falei, não, mãe, não vou fazer. Cheguei em casa, falei pro meu esposo, vamos lá agora fazer. Não, não vou fazer. Mas por quê? Falei, não adianta. Se eu tiver, não vai mudar o fato de eu fazer o beta-HCG agora, ou se eu fizer depois, não vai mudar o fato. Então, né, eu vou fazer depois. No outro dia, meu esposo me acordou cedo. Vamos lá fazer. Não, eu não vou. Porque eu estava com medo de fazer, não ser, e também eu fiz uma promessa pro Senhor, que eu tinha entregado nas mãos dele, eu tinha entregado nas mãos do Senhor, então eu não precisava me desesperar, ir lá correndo fazer esse exame, porque se o Senhor já tinha entregado a minha bênção, não ia mudar o fato de eu fazer o exame hoje, amanhã ou depois. Eu demorei 3 dias para fazer o beta-HCG. Fiz o exame cedo, o resultado saía 5 horas da tarde. Umas 4:30 da tarde eu olhei, meu esposo falou, olha, vê se já saiu. Não tinha saído. Aí eu ainda brinquei, falei assim, o meu é o último a sair. Quando for 4:59, meu exame sai. E eu esqueci. E esqueci mesmo. Eu entreguei tanto pro Senhor assim, eu estava tão descansada no Senhor, que eu esqueci do exame. Eu fui ver no outro dia. E aí eu acordei no outro dia, meu esposo falou, o exame. Aí eu abri lá o sistema, olhei, era quantitativo, né? Era só os números, não era positivo nem negativo. Tinha dado 1.300 e alguma coisa. Aí, não entendo nada. Falei, o que será que deu, né? Mandei pra Tuane. Falei, Tuane, quanto que deu o seu? E ela, por quê? Quanto que deu o seu? Aí eu falei, não, eu tô na dúvida. Eu nem falei nada pra ela. Ela, o meu deu 1.800 e alguma coisa. O meu deu mais baixo, né? Aí fui ler o exame na internet, tava falando que acima de 5 ou de 3 já tava. O meu tinha dado 1.300. Falei, não. Vai lá na farmácia, falei pro meu esposo, compra o teste de gravidez que mostra as semanas. Meu esposo foi, trouxe o teste, eu fiz, deu que eu tava acima de 3, né? Então eu já tava há mais de um mês grávida, eu tava 1 mês e pouquinho grávida. Quando eu vi... Eu ainda não acreditei, parecia que aquele teste não era meu. Não que eu estava duvidando que o Senhor tinha feito, mas porque você estava 7 anos buscando isso. E eu falei, não é possível, né? E aí eu já ajoelhei na hora, mas o meu esposo, nós dois ajoelhamos na beira da nossa cama. E oramos, e louvamos e agradecemos a Deus, e choramos, e ficamos tão felizes, que eu não quis nem esperar, já peguei o carro, passei numa loja de bebê, já fui correndo pra minha mãe, já contei pra ela e já contei pra Tuane e já nos alegramos no Senhor e foi assim, foi um milagre do Senhor, porque humanamente, você ouvir de uma profissional que você tem menos de 30% de chance, frustra a gente. Então eu falo que a minha filha foi um milagre do Senhor. E eu louvo e agradeço a Deus todos os dias por esse milagre. Amém. E aqui fala exatamente isso, a história de Pedro, né, que andou sobre as águas. Quando ele olhou para Jesus, né? Quando ele descansou e entregou para Deus, foi quando Deus fez o milagre e fez ele andar sobre as águas. E você, quando você descansou, e era isso, essa lição que Jesus estava querendo te mostrar. Enquanto você estava buscando outras alternativas, você estava buscando médicos, tratamentos, você não estava confiando em Jesus. Não. 100%, plenamente. Então, igual a palavra do Senhor fala, para você viver o extraordinário, você tem que ter fé completamente em Jesus. Meia fé, você não vai viver o extraordinário, é o que você estava tendo, meia fé, com aquela dúvida, aquele medo, e assim, quando você confiou, foi quando Deus te mostrou o extraordinário, porque só nele, ele basta, a graça dele te basta. Claro que o Senhor deixou os médicos, né, para medicina, para nos ajudar, são usados, né, por Deus para salvar vidas, mas ele é o médico dos médicos, ele é em primeiro lugar. Ele basta, né? É muito lindo esse testemunho que nos ensina a confiar e descansar, né? E eu tive que aprender isso, porque depois eu parei para pensar, quando eu me prostrei no Senhor, o Senhor falou comigo, falou que crente é você, que servo é você, que não confia em mim. Eu não falei que eu ia te dar, porque foram diversas pessoas que não me conheciam. Inclusive, nesse tempo, minha mãe era dona de um supermercado. E
Por esse tempo eu tava no caixa do mercado, entrou uma senhora que nunca me conheceu, ela era uma missionária. Ela entrou e falou assim, Deus me mostra você grávida. Eu desabei no caixa, chorei. A filha dela no carro que tava aguardando a mãe dela ficou sem entender. Ela também me deu o recado e ficou assim. Aí minha mãe falou, não, porque ela tenta há muitos anos e tudo. Ela falou, não, mas Deus vai te dar. Então Deus já tinha me dado a promessa. Ele falou que ia me dar. Mas então eu tinha que descansar no Senhor. Que serva de Deus era essa? Que faz a obra do Senhor, prega sobre Jesus, fala de Jesus, mas na hora de viver o meu testemunho, na hora de fazer a minha parte, eu corro atrás de médicos, tem que ser na minha hora, do meu jeito, e eu não confio no Senhor. E o tempo do Senhor é o melhor, porque não teria tempo melhor para minha filha ter vindo do que agora. Ela veio com 6 meses de diferença da Eloá e 2 meses de diferença do Bernardo, meu sobrinho, e eles vão crescer juntos. A nossa família agora tá completa. Eu pude ter o privilégio de estar grávida junto com a minha irmã, de passarmos a gravidez juntas, das duas ser primas, né, 2 menininhas. Então, assim, elas são muito próximas. Então, quando o Senhor faz, Ele faz o tempo dele, mas é o melhor. Nós não entendemos, queremos para ontem, né, que não seja naquele momento, queremos o nosso tempo, e quando o Senhor usou aquele irmão para falar, coloca no seu calendário 30 dias, o meu tempo não é o tempo de Deus, os 30 dias de Deus não é os nossos 30 dias normais, é o tempo dele, ele sabe mostrando calma. Tenha calma, eu vou te dar. Exato. Não precisa você se precipitar, você tá correndo atrás de quem? É eu que vou te dar. Então eu precisei passar por isso para entender. E é tão estranho, né, que nós falamos que confiamos em Deus, que acreditamos, que fazemos a obra do Senhor, e quando é nós mesmos, nós não fazemos. Só que tem uma coisa, eu prometi para o Senhor que eu ia consagrar minha filha a Ele, que eu ia firmar mais ainda na obra do Senhor, e eu cumpri, porque o Deus que dá é o Deus que tira. Às vezes nós pedimos achando, Deus deu, Ele vai esquecer o que eu prometi. Deus não esquece. E eu, com 26 dias que eu ganhei a minha filha, eu levei ela para a igreja, eu apresentei a minha filha ao Senhor. E depois desse dia, eu e meu esposo firmamos mais ainda na obra. O Senhor tinha chamados para mim, e a gente sempre vai deixando o trabalho, isso, aquilo, e vai relevando as coisas do Senhor. Então, quando eu fiz essa promessa, que o Senhor cumpriu a promessa dele comigo, eu cumpri a minha parte com o Senhor. Eu fiz o que o Senhor tinha pedido, né? Eu não esqueci, né? O que eu prometi para o Senhor, eu cumpri. Seu testemunho também, eu vejo muito esse caso de Pedro. Você já estava vivendo o milagre, né? Igual Pedro já estava andando sobre as águas, porque você já tinha uma promessa. Sim. Você já estava vivendo o extraordinário de Deus. Só que você começou a olhar para as adversidades. O que são as adversidades? Os médicos falam, você é infértil. O diagnóstico. As frustrações, pessoas ao seu redor que não desejavam gravidez, mas estavam gerando. Então você começou a afundar, como Pedro começou a afundar. Como que você começou a afundar? Questionar Deus, a abalar a sua fé. Nossa, mas eu sou servo, por que eu não? Isso não é Deus, por que eu, né? Aonde você começou a se afundar. Como Pedro também começou a se afundar. Só que, assim como Pedro, você clamou por misericórdia. Quando você ajoelhou naquele chão da igreja e falou, Senhor, não vou fazer mais por minhas mãos. É o Senhor que vai me ajudar. Foi quando Pedro também falou, Senhor, me ajuda. Que o Senhor estendeu as mãos e levou Pedro para cima das águas. Foi quando ele viveu o extraordinário. E assim como você, quando você clamou por misericórdia, Senhor, não consigo mais, eu já vi que é o Senhor, você voltou o seu foco para Jesus. Você mostrou que você não precisava de diagnóstico, você precisava de Jesus. Então, quando ele fez você andar por sobre as águas e entregou o seu milagre, né? É verdade. E eu precisei esperar por 7 anos para entender isso. Então, às vezes Deus gera esse testemunho para que possamos ajudar outras mulheres, tantas mulheres inférteis que tem aí, né, que tem problemas de saúde, problemas mais graves ainda, e dizem, né, que acredita no Senhor, que faz a obra do Senhor, mas às vezes está faltando isso, você entregar para o Senhor e confiar, ter fé. Eu separei aqui a história de Sara, a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, porque
eu me identifico muito com Ana pelo testemunho dela também. Ana também era uma mulher de fé, uma mulher temente ao Senhor, né? Mas a Ana também não podia gerar filhos. E Ana era frustrada, triste, tinha profunda amargura por isso, por não poder gerar filhos. E o seu marido, ele era casado também com outra mulher, que era Penina também, só que Penina dava muitos filhos. E Penina implicava Ana por isso, por Ana ser estéril. E falava, eu gero muitos filhos, você é infértil. E isso amargurava mais ainda Ana, né? E foi quando Ana, né, que ia mais o seu esposo, uma vez ao ano a sua família ia para visitar o tabernáculo para se consagrarem tudo. Ana se prostrou também na frente do tabernáculo e a angústia, a aflição de Ana era tão grande que Ana orava com o coração. A boca dela mexia, mas não saía voz nos lábios de Ana, porque ela estava amargurada. O coração de Ana estava clamando, né? Foi quando o profeta Eli viu Ana e ainda falou que ela ainda estava embriagada, por ver ela chorando e falando sozinha, né? Os lábios dela se mexendo e não saía voz. Foi quando Ana fala aqui pro profeta, eu até anotei para colocar aqui, porque é uma parte que mexe muito comigo, né? A Ana fala pro profeta: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tenho derramada em minha alma perante o Senhor. Ali Ana estava fazendo como eu fiz. Ana derramou a sua alma ali o Senhor e falou: Senhor, né, por que eu estou vivendo isso? E Ana também fez uma promessa ao Senhor. Ana fez uma promessa que se ela engravidasse, ela ia dar esse filho ao Senhor, que ele pertencia ao Senhor. E quando Ana falou para o profeta Eli, então o profeta abençoou, né? Viu a situação de Ana ali e o profeta abençoou Ana. Disse: vá, minha filha, que Deus conceda aquilo que está no seu coração. E quando Ana voltou para sua terra com o seu marido, Ana logo em seguida, né, depois de um tempo, Ana engravidou e teve o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel nasceu, Ana não se esqueceu da promessa que ela fez para o Senhor. Ela esperou desmamar o profeta Samuel e levou para o templo e entregou, né? Entregou ao templo do Senhor, porque ela tinha prometido que aquele filho era do Senhor. E assim Ana fez. Ela teve o seu filho e entregou o seu filho ao Senhor. E todos os anos, quando a Ana voltava ao templo, ela levava roupas novas para o seu filho. E Deus mostra, né, que Ana teve uma fé muito grande. E Ana cumpriu aquilo que ela prometeu. Então o Senhor foi bom com Ana e deu para ela mais 5 filhos. São 3 homens e 2 mulheres. O Senhor cumpriu a promessa na vida de Ana. Mas Ana também honrou aquela promessa que ela fez com o Senhor. Então, isso nos mostra mais uma vez para a gente não acreditar, não confiar por fé em diagnósticos. Quantas mulheres são diagnosticadas inférteis, quantas pessoas estão tentando engravidar e não conseguem. Busca o Senhor, entrega o seu propósito para o Senhor e confia nele, porque ele é o médico dos médicos. O último diagnóstico é dele, de mais ninguém, né, Natália? E às vezes Deus me mandou aqui, né? Nós que somos mulheres que geramos testemunho, não é em vão. Às vezes Deus gera esses testemunhos para poder inspirar outras mulheres que às vezes estão passando por essa situação. Estamos falando aqui de infertilidade, mas tem outros casos também. Tem uma mãe que está com o filho nas drogas, que o Senhor já prometeu que vai trazer de volta. Confia, mulher. Põe o joelho no chão, a boca no pó, se derrama no Senhor e confia. Se o Senhor te deu a promessa, Ele vai cumprir. Seu marido, às vezes, tem a família destruída, tá com o casamento destruído. Quantas mulheres estão pedindo ao Senhor para que seus maridos vão à igreja, que restaura a família, restaura casamento. Pessoas que, às vezes, o emprego acha tão simples. Estamos falando aqui de infertilidade, mas pode ser um emprego, uma profissão, seus sonhos que foram destruídos. Se o Senhor falou que vai te dar, Ele vai dar, mas e o que você está fazendo para o Senhor? Você está confiando que o Senhor ele vai fazer? Mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que honrar ao Senhor, mostrar para Ele que você está preparado para receber essa promessa. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque sempre a vontade de Deus é a melhor, que a palavra diz, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes o que a gente acha que é bom para nós, não é o que Deus tem para nós. Então é confiar que se o sim de Deus e o não de Deus
também é para o nosso, todos, o sim e o não é para o nosso bem. Então a gente tem que saber ter o discernimento. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que aprender a aceitar também os não de Deus como uma prova de amor, porque Jesus é um Pai amoroso, Ele quer o melhor para nós, então Ele não vai nos dar algo que vai nos ferir futuramente, que vai nos afastar da presença, que vai nos prejudicar de alguma forma. Então se Ele falou um não, é porque Ele te ama e quer o melhor para você. E se Ele falou sim, amém, amém, confia que vai chegar o momento certo de você receber. Quando você estiver preparado, capacitado, Deus vai te entregar, né? Amém, é verdade. Amém. E então eu acredito assim, se você tá vendo essa mensagem, se você está passando por algum problema... Pausou. Continua onde... Então, para você, mulher, que tá passando por algum problema, que acha que às vezes não tem solução, que você pegou um diagnóstico, ganhou um não, entra pro seu secreto, vai pro seu quarto, é você e Deus. Você pode estar no patamar mais alto de uma igreja, de uma congregação, do seu ministério, mas se você não tiver um secreto com o Senhor, o seu momento com Deus, se você não se prostrar ali, mostrar que você é dependente do Senhor, mostrar uma humildade ao Senhor, às vezes por isso que as portas não estão abrindo para você. Então, se eu puder te deixar uma mensagem hoje, puder te falar alguma coisa, é isso. Seja fiel com o Senhor, que Ele vai ser fiel com você. O que você está fazendo para o Senhor? Será que é isso que o Senhor quer? Você está no lugar que o Senhor mandou que você esteja? Você está fazendo aquilo que o Senhor pediu? E se você prometer, você fazer uma promessa para o Senhor, né, em troca do que você quer e o Senhor cumprir, não se esqueça que você tem que cumprir também o que você prometeu para o Senhor, porque o Senhor não vai esquecer. Amém. Bom, espero que essa palavra de hoje possa edificar muitas vidas, né? Creio que o Senhor vai fazer grande obra através desse testemunho. Amém. O Senhor quer intimidade, né? Intimidade. Ele se agrada do coração aquebrantado. Então, como a diaconisa falou, se derrame, se prostre na presença do Senhor. Entre para o seu secreto. O que você faz no secreto, Deus te honra em público. Então, fiquem com Deus. Até a próxima edição. Nos acompanhe nas redes sociais, que tem todos os dias uma palavra lá para edificar a sua vida. Até a próxima. A graça e a paz. Fiquem com Deus.